Olá, eu sou Pedro Doria, essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu entrevistado essa semana é o cientista político Rafael Moreira, doutor pela USP. O Rafael escreveu uma tese sobre o MDB e é um cara que tem um estudo particular sobre os partidos políticos brasileiros. Nosso papo hoje é sobre o Centrão. Por quê? Olha os jogos que estão acontecendo envolvendo partidos que fazem parte dessa direita difusa no Brasil. Primeiro, a base de sustentação de Jair Bolsonaro hoje é o PP. Você tem Ciro Nogueira na Casa Civil, você tem Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados e você tem o líder Ricardo Barros com total controle, ficou claro na CPI, do Ministério da Saúde. Esses três caras, que são parte do Progressistas, eles controlam, de certa forma, o acesso do presidente e protegem o presidente no Congresso Nacional. Agora, simultaneamente, você tem uma movimentação do partido que elegeu o presidente, o PSL, com um velho partido da direita, o DEM, possivelmente chegando a um ponto de fusão. E aí a gente tem Eduardo Cunha e Michel Temer, ambos do MDB, fazendo movimentos em direção ao presidente Jair Bolsonaro, ao Palácio do Planalto, para, de repente, pegar um pouquinho de poder aí, desse poder que está concentrado no PP, no Progressistas. O que são esses partidos? Esses partidos têm história. DEM e PP eram juntos à Arena lá atrás, no tempo da ditadura militar. O MDB é um partido que era um partido de oposição à ditadura e que, no entanto, foi se transformando nesse partido de uma direita difusa e tudo mais. Qual a história desses partidos? O que esses partidos representam? Eles representam ideologicamente alguma coisa? Como é que eles se organizam em torno do poder? Como que eles chegam a esse momento que nós estamos hoje? E o que é essa nova direita? O PSL é um caso evidente, mas tem também o Republicanos, o Partido da Igreja Universal. Eu queria alguém que me ajudasse a organizar o que é a direita representada no Congresso Nacional, como que eles jogam o jogo do poder e qual a importância deles para o governo Jair Bolsonaro. Essa história da ditadura para cá e um pouco dessa explicação de como que esses processos de poder acontecem é o que o Rafael Moreira conta aí a partir da vinheta. Vamos lá. Rafael Moreira, muito obrigado por ter aberto aí tempo para essa conversa. Imagina, prazer. Eu que agradeço pelo convite. O assunto é sempre espinhoso, né? Mas eu fico feliz de poder contribuir de alguma forma. Pois é, Rafael, eu li sua tese sobre o MDB e aí me ocorreu o seu nome para a gente ter essa conversa, porque tem vários movimentos de partidos acontecendo no Congresso Nacional. Em geral, a gente atribui ideologia, organização, estrutura, ou até seriedade a um número muito pequeno de partidos no Brasil. Ao PT, ao PSOL, ao PSDB. É como se todo o resto fosse o resto, né? A confusão. A sopa de letrinha, exatamente. Agora, existem partidos que têm história. O MDB é um partido que tem uma história bastante longeva. Aliás, nenhum partido tem a longevidade do MDB. Ele existe desde 65. Né? A gente tem Por que eu estou falando do MDB? Porque tanto o Eduardo Cunha, agora solto, livre para twittar, tudo mais, está fazendo uns acenos para Jair Bolsonaro, quanto o Michel Temer está fazendo concretíssimos acenos a Jair Bolsonaro. A gente tem o PP, que também é um partido muito importante, porque o PP é meia arena. Já se chamou PDS, já se chamou PRB. Toda arena, até. Eu diria toda arena, talvez. Bem, é que a Frente Liberal saiu e virou o PFL e virou o DEM. E o DEM está se unindo com o PSL. Então, é um partido que tem uma história que é outra meia arena. A Arena, evidentemente, o partido da ditadura militar, no tempo do bipartidarismo da ditadura, a Arena era o partido governista. O DEM está se juntando ao PSL, tudo indica que essa junção vai acontecer.
O DEM traz história, traz lideranças políticas importantes, e o PSL traz dinheiro por conta do tamanho da bancada que se elegeu junto com o Jair Bolsonaro, e bancada, né? Números. Então, a gente tem esses movimentos simultâneos acontecendo, naturalmente o PP dentro do governo, tal, essa ofensiva do MDB. Então, em vez de ficar falando de centrão, como se fosse tudo uma coisa só, eu queria que você me ajudasse a entender esses jogos todos, a entender um pouco a identidade desses partidos. Porque esses partidos não são a mesma coisa, né? Vamos começar pelo PP? Começar pelo começo. Vamos começar pelo começo. Então, vamos, por favor. Vamos lá. Acho que é importante primeiro começar do começo, né? Então, um sistema partidário, em determinado momento da história, né, ele sempre é resultado de mudanças na legislação eleitoral e partidária daquele determinado país, ou então em mudanças sociais que levam à formação de novos partidos, ou que, enfim, geram mais poder e mais espaço para determinados partidos e que crescem e ocupam mais espaço nesse sistema partidário. Quando a gente olha para o sistema partidário brasileiro atual, a gente tem alguns partidos que... primeiro é importante fazer um pequeno parênteses, né? A gente muitas vezes menciona a diversidade de siglas que a gente tem no campo da esquerda, mas essa diversidade também se dá no campo da direita, né? A direita partidária brasileira, ela é bastante pulverizada. A gente tem muito partido no campo da direita e essa sopa de letrinhas que a gente mencionou aqui antes é a prova disso, né? O próprio PSL fazia parte dessa sopa de letrinhas até pouco tempo atrás. Então, a gente tem essa chamada, entre aspas, velha direita, né? Que seriam siglas tal como DEM, o ex-PFL, né? Um PP, um PL, talvez, também. E a gente tem siglas novas que vêm cada vez mais ocupando espaço dentro desse campo da direita. Seja um PSL, seja um Partido Novo, um Republicanos, né, que até pouco tempo atrás era o PRB, são diferentes gerações partidárias dentro do campo da direita que vão crescendo, ganhando espaço e ganhando corpo. Enfim, acho que esse é o primeiro parênteses que é importante a gente fazer. Agora, partindo para algumas explicações mais assim históricas, né? A gente tem em 79 a primeira mudança que a gente tem na nossa legislação que inaugura o pluripartidarismo, né? Então, até então, a gente tinha MDB e Arena, e é um pequeno ponto que acho que eu discordo de você, Pedro. O PMDB é fundado ou refundado em 79, e isso é uma coisa que eu procurei frisar bastante na tese até. O PMDB não era uma continuidade direta do MDB, ele era um recorte daquilo que ele era o PMDB, então eu até considero coisas diferentes. E até isso gerou um debate na literatura, tal, porque ainda não se tinham percebido isso, porque o PMDB, naquele momento, ele é encabeçado pelos autênticos. Todos aqueles que eram os moderados, eles saem. Eles vão para a PDS, eles vão para o PP, que não é esse PP do momento atual, se quiser a gente era o pode PP do Tancredo. Também. Isso, o PP do Tancredo, que era para ser o partido que ia fazer a transição democrática e tal. Então, 79 é um primeiro marco, né? Então, o PDS surge ali como o Arenão, né? Ele pega embora o PP do Arena. Embora o PP do Tancredo se dissolva e volte para o MDB, tipo, Sim, 2 anos depois, né? Questão 2 anos, exato. Assim, esse era o meu ponto no meu mestrado, então. O meu mestrado gerou essa discussão maior que eu acabei desenvolvendo no meu doutorado. No mestrado, eu mostrei que a incorporação do PP por parte do PMDB formava uma primeira transformação interna no PMDB que ninguém havia notado, que é essa entrada de arenistas que começam a ganhar corpo ali dentro e chegam até a dirigir o partido em determinado momento. Então, houve uma infiltração aí de quadros arenistas por parte de todo o espectro partidário, tanto a esquerda, quanto a esquerda, lá, entre aspas, quanto a direita. Pois bem, isso é 79. 85 é um outro marco importante, e aí acho que é até mais importante, acho, para essa sopa de letrinhas e para tudo que a gente mencionou aqui. Quando Tancredo é eleito, mas acaba não conseguindo tomar posse, Sarney leva adiante a sua agenda, né, que era a agenda da Aliança Democrática e tal. Uma delas era remover aquilo que se chamava de entulho autoritário. Então, era você tirar as amarras da legislação que impediam a formação de novos partidos políticos. Então, a partir de 85, a gente dá um salto. Se até então a gente tinha ali 5 ou 6 legendas, a gente passa para 30 em questão de um ano. Ali começa a pulverização. Então, se por um lado surgem alguns partidos que são de fato ideológicos a partir dali, né? Então, entre alguns que você mencionou, em 88 surge o PSDB e tal, surge essa sopa de letrinhas ali que está muito mais ligada a ambições pessoais de determinados parlamentares ou em busca ali do seu filão do financiamento partidário eleitoral brasileiro. Então, só para citar um exemplo, o PRTB, por exemplo, do nosso vice, né, Mourão, ele tinha Levi Fidelix como sua principal figura até pouco tempo atrás, né? O partido, antes dele falecer,
e ainda tem, assim, o partido ainda é controlado pela família dele, né? E a Executiva Nacional era toda a família Fidelix. O PRTB Mulher era a esposa do Fidelix. O PRTB Jovem era a juventude da família Fidelix, sabe? Então, assim, era um partido meio, sabe, familiar. E vários desses são, assim, né? Então, acho que isso ajuda a diferenciar um pouco. PSL. Aí acho que tem um ponto que acho importante destacar também, Pedro. Se de fato essa fusão vir a acontecer, né, DEM, PSL, seria essa junção da velha direita com a nova direita, né? Uma direita que já está institucionalizada há muito tempo, já exerceu muito cargo e tal, e uma direita que tem uma dinâmica mais contemporânea de redes sociais, de entender a dinâmica das redes, saber como usar hashtag e tal, propagandear o mandato que fazem e tal. Então, seria a união dessas duas direitas. Mas eu acho importante fazer uma ponderação. A gente tem ouvido muita discussão em torno de fusão de partidos já há alguns anos, e boa parte delas, ou quase todas, não se concretizou. Então, eu sempre tenho muito pé atrás quando se começa a discutir publicamente a fusão de dois partidos, que pode ser que ela não se consuma. Isso aconteceu até pouco tempo atrás entre PSDB e DEM. Isso gerou muita notícia na época, só PSDB e DEM vão se juntar. Putz, aí talvez surja o grande partido de direita, que muitas vezes se imagina que vai surgir em algum momento para organizar o sistema partidário. Mas isso não aconteceu. Então, eu tenho um pouco de pé atrás ainda se essa fusão entre DEM e PSL vai, de fato, vir a acontecer, sabe? Eu faria uma ponderação que é o seguinte: aparentemente o Senado vai derrubar as mudanças feitas na legislação eleitoral. Isso quer dizer que a cláusula de barreira vai estar de pé e, portanto, haverá um incentivo concreto para muitos desses partidos fazerem uma fusão. Não imagino que DEM e PSL precisem, né? Mas outros partidos, tipo, outra fusão da qual sempre se fala, que não é muito nosso assunto aqui, que é Cidadania, PV e Rede, é uma fusão que pode terminar acontecendo. E que seria uma fusão ideologicamente coerente, né? Isso. Mas não quero falar de centro e de esquerda, não. Vamos continuar aqui. Vamos voltar para a direita. Vamos voltar para a direita. Eu queria fazer justamente a gente já chegou a 1985, chegamos em 87 ali com a formação do PSDB. Eu queria fazer justamente esse fio histórico que vai desaguar nesse bicho que a gente chama de Centrão de hoje, de 2021. Como é que continua essa história? Das siglas mais importantes que você vê, em que momento que você vê nascendo essa segunda geração de partidos de direita, que tem o Republicanos, que é o partido evangélico / da Universal, né? Que tem... Como é que você vê esse desenho, essa história? Primeiro, acho que é importante diferenciar esses dois centrões, né, que existem. Aquele primeiro centrão que surge, né, durante o período da Constituinte, 87 e 88, ele surge como uma resposta ao campo progressista que estava se organizando dentro da Constituinte. E, assim, isso é muito doido, né? A gente tinha algumas pesquisas na época, né, que mostravam que a composição que a gente tinha dentro da nossa Assembleia Nacional Constituinte era meio ambígua. Se você entrevistasse parlamentares, boa parte deles se autodeclarava de esquerda ou de centro-esquerda. E aí surge a tese do Timothy Power, né, que é um brasilianista, estrangeiro e tal, falou, não, peraí, né, se a gente pega uma grande parte desses políticos estão filiados a partidos de direita, mas eles estão se autodeclarando como esquerda ou centro-esquerda. Então o Brasil tem o que ele chamou de direita envergonhada, que é um tema que permanece até hoje na política nacional e tal. Então, naquele período, você tinha essa composição de forças que era mais conservadora, mas uma esquerda que estava sabendo se organizar muito bem, um campo progressista, melhor dizendo, que estava se organizando muito bem dentro da Constituinte para ocupar cargos-chave por meio da pulverização do trabalho constituinte, né? Então você dividia em comissões, e aí você tinha mecanismos de pressão que os movimentos sociais podiam usar de maneira mais eficiente para colocar em pauta aquilo que elas queriam. Então você criava ali uma comissão, sei lá, de assuntos indígenas, uma comissão da saúde e tal. E aí esses espaços eram ocupados em bloco por movimentos sociais e políticos do campo progressista e conseguiam, assim, aprovar sua agenda. Isso chegava lá na frente na comissão de sistematização. O Centrão surge em resposta a isso. O Centrão percebe disso, né? E é importante pontuar também, essa estratégia de organização do campo progressista, se eu não me engano, ela surge em resposta a perdas diretas já em 83 e 84. Tem um professor da Unifesp que fez uma pesquisa muito interessante que eu lembro sobre o processo constituinte, e uma das entrevistas que ele fez apontava isso, né? Então, o campo progressista que tinha se organizado para aprovar as diretas, perde as diretas de 83 e 84, eles avaliavam que eles não podiam perder a Constituinte de 87 e 88, e surge essa estratégia. O Centrão passa a se organizar a partir de então para dar uma resposta a isso.
Então, por meio de parlamentares do campo mais à direita dentro do PMDB, que eram boa parte desses que tinham vindo da Arena, como eu mencionei antes, né, esse processo de arenização do PMDB que tinha acontecido, e também parlamentares que estavam ligados a outros partidos de direita. O PDS, sobretudo naquele momento, que era o grande partido sucedâneo da Arena. Você tinha também um PTB, que era muito diferente daquele PTB pré-64, esse era um PTB que foi criado também patrocinado pelo regime militar para ocupar esse espaço do campo da direita e não deixar o PTB na mão do Brizola, e mais alguns parlamentares de outros pequenos partidos estavam pulverizados por ali. Então, esse centrão surge nesse contexto. Essa tese da direita envergonhada do Timothy Power, ela segue muito forte por muito tempo, porque durante muito tempo você tinha parlamentares e partidos que tinham vergonha de se autodeclarar sendo de direita. Eram partidos que se declaravam, não sou nem de esquerda nem de direita, ou então se declaravam ser de centro, tal, quando na verdade a gente sabe que não eram, né? Você pegava o programa que eles defendiam e os votos desses parlamentares estavam sempre localizados no campo da direita e tal. E aí começa a surgir pouco a pouco esse tipo de rótulo, mais uma vez, de centrão, né? Para partidos que estão localizados no campo da direita, mas que se envergonham disso e tentam usar de um eufemismo aí para conseguir ocupar os seus espaços de poder. Partidos claramente fisiológicos, né? Eduardo Cunha consegue organizar isso muito bem quando ele chega à presidência da Câmara dos Deputados, né? Ele tem essa ascendência suprapartidária, né? Ele tem relações com pessoas ligadas a vários partidos políticos do sistema partidário brasileiro. Ele consegue organizar isso mais ou menos como se fosse uma bancada, né? Então, se você tem ali uma bancada do boi, bancada da bala, bancada do agro... Né? Rafael, deixa eu te interromper aqui, porque isso aí me interessa. Você está atribuindo ao Cunha a nova organização a atual organização do Centrão. A rotulação, talvez, eu diria. Perfeito. Eu tinha a impressão que quem tinha feito essa organização primeiro tinha sido o grupo ali da turma do Pudim, do Michel Temer. Porque o Temer, quando ele chega à presidência da Câmara, ele é o cara que traz aquela coisa, né? A planilha com cada um, como é que vota. Tinha um controle ali que eu acho até que o Eduardo Cunha personaliza mais esse contato com os deputados. Mas você não tem essa impressão de que começa com Temer, essa organização desse grande bloco? Eu tenho a impressão que Cunha profissionaliza isso e é quem mais organiza. Eu acho que Michel Temer tinha essa clareza do que acontecia nos partidos, mas não tinha capacidade de organizar isso ainda. Eu acho que Michel Temer cumpre um papel muito mais interno dentro do PMDB, de organizar esse bloco que é chamado de governistas dentro do PMDB, que chega ao poder dentro do PMDB no dia 11 de setembro de 2001, inclusive, né, no dia que as Torres Gêmeas estavam caindo. Isso estava acontecendo na política nacional e isso acabou ficando até no fundo das manchetes, né? Era a ala ligada a Michel Temer, tinha uma relação muito próxima, inclusive, com o PSDB, que estava conseguindo o controle de todo o PMDB a partir daquele momento e ia ditar as estratégias eleitorais que o partido ia tomar a partir de então. Então, Rita Camatta, como vice do TSE em 2002, é a primeira evidência disso, tanto que minha tese acaba mais ou menos ali, né? Falou, olha, aqui é o momento em que a estratégia dessa ala ligada a Michel Temer se torna majoritária dentro do partido e, a partir daí, a estratégia vai ser dada por esse grupo. Então, lançar vários candidatos a deputado federal, a Senado, conseguir sempre a maior ou segunda maior bancada dentro da Câmara e dentro do Senado, e aí você consegue sempre barganhar espaço de poder dentro do Poder Executivo, sem lançar candidato próprio à presidência, né? Ou lançando um vice, seja do PSDB, seja do PT, os dois partidos mais fortes ali ideologicamente no Brasil nesse período todo, ou então simplesmente não lançando candidato, vendo quem vai ganhar e aí depois, em algum momento, declarar apoio e ingressar na máquina do Poder Executivo. Então, eu acho que Temer cumpre esse papel muito mais interno. A sensação, assim, tá? É uma coisa um pouco mais de feeling, assim, a partir da minha pesquisa em relação ao PMDB. Que Michel Temer cumpre esse papel mais interno e Cunha profissionaliza isso mais nos outros partidos. O PMDB, nesse período, ele ocupa um papel similar ao do PSD na República de 45 a 64, que é aquele partido que não é um partido necessariamente ideológico, mas é um partido de líderes regionais muito importantes. Isso. Sabe, né? Que, portanto, tem força, né? Uhum. Ainda que a origem seja um pouco diferente, né, o PSD é formado a partir da máquina do Estado Novo do Getúlio Vargas, para que ele mantivesse o controle daquele regime democrático. Eu acho que a prática é, de certa forma, similar como você descreve. Essa, inclusive, era uma das entradas, talvez, que eu tinha em mente para na hora de escrever a tese, né? Porque tem um livro muito interessante sobre o PSD, que chama-se De Raposas... Não, como é que chama? Eu posso procurar aqui, tá? Tá numa das caixas aqui, tá? Da Lucy Polly.
E é um livro que descreve muito bem o papel cumprido pelo PSD durante aquele período democrático, e a tese dela é que o golpe, um dos fatores do golpe de 64, é o fato do PSD ter se esgarçado, ele não consegue mais cumprir o papel de sempre no que eles têm uma partidária a partir de determinado momento, então ele se rompe, e aí a partir daí não há mais uma governabilidade, o golpe vem e tal. Eu tinha pensado talvez em usar isso como entrada, mas de fato, assim, o PSD, mal comparando, seria o mesmo partido, seria o papel cumprido pelo PMDB no período pós-79, pós-85, eu diria. Um partido grande, né, de centro, que orbita em torno de dois grandes partidos ideológicos e funciona mais ou menos como um pêndulo do sistema partidário. Ora ele está aqui, ora ele está ali. Inclusive, foi essa expressão usada por um dos senadores que eu entrevistei na época para a tese, assim, não me lembro exatamente quem foi. Mas eu lembro que ele narrava exatamente isso. Assim, olha, a gente vê o PMDB como um pêndulo. Ele ora está aqui, ora está ali, tentando cumprir o papel de moderação e governabilidade do sistema. Se a gente concorda com isso ou não, isso é uma outra questão. Enfim, mas acho que é mais ou menos como eles veem, acho que essa comparação, acho que ela é válida, sim, Pedro. Na verdade, o que você está falando me ocorre uma outra leitura, que é, com muita frequência a gente fala, ou não a gente necessariamente, né, mas existe uma crítica que parte de dentro do PT à Operação Lava Jato, que atribui à Lava Jato um ataque ao sistema político brasileiro. O que a Lava Jato, de fato, destrói é o PMDB. Não é o PT. O sistema partidário, eu acho. Então, assim, o sistema partidário, sabe? Mas o meu ponto aqui é o seguinte: quando você olha para a eleição de 2018 e para a bancada que é eleita, cara, só sobrou Renan Calheiros. Todos os grandes líderes do PMDB se ferram. Isso não é verdade no PT. O PT fica de pé. Fica menor, mas o PT fica de pé. Mas daí eu faço uma ponderação. O PSDB também não fica de pé. Não o PSDB começa pouco a ser demolido. Então, acho que por isso é uma demolição do sistema como um todo, sabe? O PSDB paga o preço disso, inclusive, até hoje, né? Você pega os resultados das eleições municipais de 2020, nossa, o partido minguou, né? Ele quase não tem mais prefeitura. Ele tem prefeituras, ok, mas ele não tem essa dimensão que ele tinha anteriormente, né? Ele acabou sendo um dos maiores prejudicados também, de certa forma, pela operação, ainda que seja um dos principais atores de estímulo da operação, né? Usando isso como propaganda eleitoral até, sabe? Claro. Não, você tem toda a razão. E também, assim, sofrendo os efeitos, e aí só um parênteses, e sofrendo os efeitos dessas mudanças que estão acontecendo dentro do sistema partidário, né? Então, se há uma renovação, eu sou defensor da tese que o processo do sistema partidário brasileiro passa por um período de reconfiguração. Ele se dá de maneira mais rápida em alguns espaços do espectro e mais lenta em outros. No campo da direita, eu acho que esse processo deu de maneira muito mais acelerada do que no campo da esquerda. Então, se no campo da esquerda você tem um PSOL, por exemplo, que começa a crescer, mas muito pouco a pouco, e o PT ainda muito hegemônico nesse campo, no campo da direita você tem um PSDB que perdeu terreno muito rápido, para partidos tal como o Novo, PSL, republicanos e tal. A pulverização e essa reconfiguração da direita acaba se falando de maneira mais rápida do que em outros espaços, tal como no campo da esquerda, sabe? Só que tem uma característica aí nessa transformação, que eu não sei se é uma questão pendular da sociedade brasileira que se inclinou à direita nesse último período, e ali na frente isso muda, porque quando o PSDB sai de campo, você tinha um liberalismo mais centrista, em alguns momentos até de centro-esquerda, representado no PSDB, e isso desaparece. A representatividade liberal guina para a direita. O Novo não é o PSDB. Né? Se você pega um partido com líderes como Fernando Henrique Cardoso, e você vai para um partido como o João Amoedo, são coisas muito diferentes. Né? Sim, você tem você tinha um centro que tinha uma tendência para a esquerda, e você vê quase que o desaparecimento do centro e um deslocamento desse universo aí para a direita, não? O PSDB, ele é um partido que carece de muito estudo ainda, né? Assim como boa parte dos partidos tem um partidário, né? Inclusive, a gente falava fora do ar, se tivesse mais financiamento para a ciência, a gente poderia ter um conhecimento muito maior do nosso sistema partidário, inclusive. O PSDB, você tem algumas interpretações e muitas hipóteses, inclusive, eu tento levantar algumas na tese, em alguns artigos que eu escrevo, mas muito mais deixando como agenda de pesquisa para quem quiser se dedicar a isso e tal. Porque o PSDB, ele é fundado justamente naquele período que eu mencionei anteriormente, de organização do campo progressista dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Né? Você tem o MUP,
que é o Movimento Unidade Progressista. Ele se organiza em resposta a esse processo de entrada de ex-filiados à Arena dentro do PMDB. Então, sai esse bloco, funda um partido que tem, de certa forma, uma identidade parecida até, e uma sigla parecida com o PMDB, né? Mas tentando capitalizar em cima das suas figuras ali de maior expressão e figuras do campo progressista naquele momento. O PSDB se transforma rapidamente, né? Então, há hipóteses para isso, né? Então, seja a coligação com o PFL durante seu governo, seja a conjuntura econômica naquele momento, que a gente tem uma onda neoliberal que varre toda a América Latina, ou seja um processo de entrada de pessoas ligadas à Arena dentro do PSDB, tal como aconteceu no PMDB e que eu aponto como um dos fatores de transformação para esse partido. Agora, tem uma questão mundial também, que é o surgimento da terceira via. Tony Blair, Bill Clinton, também, Gerhard Schroeder. Sim. Mas é uma influência intelectual aí importante, não? Uhum. Sim. É que acho que no PSDB, para além desses fatores de transformação que eu mencionei, tem uma questão geracional muito forte também, né? Então, você tem aquela disputa interna que rola há muito tempo entre chamadas cabeças brancas e cabeças pretas, né? Você tem essa primeira geração tucana, que é formada pelos cabeças brancas, hoje em dia carecas já, né? Então, você tem Zé Serra, Alckmin, Fernando Henrique e tal. E você tem uma segunda geração de PSDBistas que chega ao partido num segundo momento, quando o partido já está muito mais no campo da direita, ou identificado, pelo menos, mais pelo campo da direita, que já tem uma agenda diferente, é uma conjuntura brasileira diferente, é uma conjuntura global diferente. Então, por isso que há tanta tensão até hoje em dia entre figuras tal como João Dória e Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. São visões de sociedade completamente diferentes, são visões de política completamente diferentes. Então, isso acaba vindo à tona em alguns momentos, né? E acho que vai vir à tona, inclusive, nessa convenção que eles vão ter agora no final do ano, dessas pré-candidaturas à presidência. Eu acho que tem figuras ali que vão ser muito mais expressão dos cabeças brancas e outras vão ser muito mais expressão dos cabeças pretas, sabe? Claro. Não, eu vejo isso. O Eduardo Leite parece muito mais um representante do antigo PSDB, exato, enquanto que o João Dória é um representante desse novo PSDB claramente à direita, né? Total, concordo, total. Acho que ali é a expressão máxima, por mais que os dois sejam de gerações seguintes, essas relações que Eduardo Leite tem com a primeira geração de tucanos, eu acho que faz com que ele seja muito mais próximo dos cabeças brancas do que dos cabeças pretas mesmo. Assim, acho perfeito, assim, é a mesma leitura que eu tenho. E acho que vai vir à tona essa disputa agora, né? Quando eles estiverem nessa convenção no final do ano, para ver quem vai ser o pré-candidato deles e quem vai tentar canalizar para si essa imagem de terceira via. Ainda que, enfim, acho que é bastante difícil isso acontecer, sinceramente. Vamos voltar, então, para... Eu te interrompi quando você estava falando do Eduardo Cunha como esse organizador do novo Centrão. Como é que você vê esse desenho? O que ele faz que funciona? Pelo que a gente ouve, assim, inclusive de matérias jornalísticas e tal, né, Eduardo Cunha tinha ali os seus dossiês sobre cada parlamentar ali, por isso que eu acho que ele meio que profissionaliza a questão, né? Então, ele sabe, ele era assim, o cara era uma, assim, gosto dele ou não, né? Eu acho que não é uma figura para ser elogiado, assim, na política partidária brasileira. Mas é aquele cara que tem aquela... Eu comparo muito ele com o Golbery durante o regime militar. Para quem não sabe quem foi Golbery, né, para quem está nos assistindo, você tinha ali Geisel, Castelo Branco e figuras da linha de frente do regime militar que estão levando adiante a sua agenda, mas você tinha alguns cérebros por trás, e acho que um desses cérebros, e talvez o principal deles, era Golbery do Couto e Silva, que é muito bem tratado naquela série de livros do Hélio Gaspar e tal. Eu acho que Eduardo Cunha é uma figura muito parecida com ele. Assim, é uma coisa meio gênio do mal, sabe? Aquela pessoa que conhece cada parágrafo do regimento interno da Câmara dos Deputados, que não é difícil, é difícil de você decorar aquilo tudo, e sabe como usar cada mecanismo. Assim, é absurdo, assim. Então, é o cara que tem aquela inteligência política, aquele feeling, que ele, por outro lado, não tinha de nenhum carisma, assim, né? Isso acho que ele tinha toda essa inteligência, essa capacidade de leitura política, tal, goste dele ou não, mas carisma zero, né? No dia que ele vai dar aquele pronunciamento à nação, parece um robô ali, é uma máquina, assim, é horrível. Né? Ali eu viro tiro no pé dele, inclusive, naquele dia, tal. Então, eu acho que ele acaba cumprindo esse papel de profissionalizar essa questão do Centrão pelo conhecimento que ele tem desse regimento interno, pelo conhecimento de cada parlamentar ali. Então, ele sabe como se comporta cada deputado federal, com quem que ele pode contar em cada agenda e tal, em cada votação. E são parlamentares que estão pulverizados por vários partidos, que ele começa a organizar pouco a pouco, que ele chama de Centrão. Algumas pessoas discutem, eu lembro dessa questão ser levantada na época, mas assim, eu não tenho comprovação de nada disso, né? Mas tem muita gente que discutia e levantava na época que ele participou também do financiamento de campanha desses parlamentares que estão pulverizados por esses outros partidos.
Então, seria uma certa reciprocidade que esses outros parlamentares deviam a ele. Mas, assim, eu estou falando isso só como hipótese, eu não tenho nem como comprovar isso, e quem cabe comprovar isso talvez a justiça, não sei. Mas falam que isso talvez era um dos fatores que servia a ele organizar esse bloco. E que muitas vezes acabava chegando a pessoas que estão nas cúpulas desses partidos e ele consegue organizar aquilo que se convencionou chamar de centrão desde então. Né? Esses partidos começaram a se organizar, a atuar em bloco, né? Até pouco tempo atrás tinha um bloco do centrão também dentro do Congresso, não sei como está nos últimos meses, não consegui acompanhar, enfim. E partidos que foram barganhando ali o seu espaço, né? Que são partidos que, mais uma vez, retomando aquilo que eu falei antes, são aquela, talvez, direita envergonhada, né? Partidos que claramente estão no campo da direita, mas que não se declaram e usam o eufemismo de centrão, sabe? Claro. E o PP? O PP não é um partido qualquer, e desse caos em que se instalou tradicionalmente, quando a gente está falando de Michel Temer, quando a gente está falando Michel Temer quando presidente da Câmara, evidentemente, não como vice e posteriormente presidente da República. Mas existe essa característica da Câmara dos Deputados, que esse centrão, quem primeiro tentou organizar esse centrão, já a partir do governo Fernando Henrique, foi o PMDB. Quem concretizou a organização, você está atribuindo, e eu acho que sua tese faz todo sentido, foi o Eduardo Cunha, mas aí tem a Lava Jato, tem a implosão do sistema partidário, você tem toda a razão. Desse novo Congresso que surge, o Senado meio que ainda fica de pé, mas a Câmara dos Deputados é dizimada. Então você tem a entrada em 2018 de uma quantidade imensa de parlamentares de primeiro mandato. Eles não têm a mais vaga ideia de como que aquele troço funciona. Total. E o PT tem uma bancada muito importante e do mesmo tamanho do PT, o PT sim mantém sua expertise, sua experiência, conhece aquele jogo, mas a segunda bancada é uma bancada de amadores, que é a do PSL. Total. Você não tem ninguém ali, tipo... Claro, você tem um Luciano Bivar, que já tinha sido deputado federal, mas ele era irrelevante como deputado, né? De repente, do caos dos primeiros 2 anos ali, você tem o Rodrigo Maia durante um tempo com aquele profissionalismo demista, pefelista, como você quiser chamar. Não, os caras têm experiência. Agora, eles não eram organizadores. O DEM ali, o Rodrigo Maia, ele não foi um organizador da Câmara dos Deputados. Ele transformou o cargo dele numa coisa de um jogo de poder dele com o presidente da República e até ocupou, em determinado momento, um papel importante ali de resistência democrática a certos avanços de Bolsonaro. O poder legislativo também. Isso. Mas o Arthur Lira e o PP entram, porque não é só o Arthur Lira, né? É o Ciro Nogueira, que é senador e presidente do PP na Casa Civil, e o Ricardo Barros, agora a gente sabe por conta da CPI, com controle do Ministério da Saúde, da qual ele já tinha sido ministro durante o governo Michel Temer. Ou foi no governo Dilma? Acho que nos dois, eu acho, salvo engano. Acho que foi nos dois. Acho. O PP, então, eu não tenho certeza também. O que é esse PP aí, Rafael? Então vamos lá. Assim, tem várias questões aqui, né? Vou tentar organizar elas um pouco. Primeiro, concordo totalmente que acho que essa renovação se deu de maneira muito mais rápida na Câmara do que no Senado, e acho que a instituição Senado está ali justamente para isso, né? Não à toa que a renovação do Senado se dá 1/3, 2/3, né? Então, se você tem uma Câmara dos Deputados que renova todas as suas 513 cadeiras a cada eleição, se imagina ter uma completa mudança na correlação de força social brasileira, isso vai se expressar dentro da Câmara. A ideia é que o Senado não expresse uma mudança social tão grande assim, para que justamente modere e tal, seja isso bom ou ruim, acho que cada um pode ver isso de uma maneira, né? Então, o Senado acaba não pegando tanto essa onda bolsonarista e essa eleição de youtubers, príncipe, ex-ator pornô, tem de tudo ali, né, nessa bancada ali que surge naquele momento, né? Eu comparo muito o PSL daquele momento, eu já vou chegar no PP, tá? Vou aos poucos reconstruir tudo. Eu comparo muito o PSL naquele primeiro momento com o PRN do Collor. Eu, inclusive, escrevi um artigo na época. Que interessante.
acho que eu estava até no doutorado, eu acho, ainda na época, eu escrevi um artigo comparando o PSL com o PRN do Collor. Partido Collor, da quando ele... Juventude. Isso. Que é um daqueles que surge em 85, inclusive nessa pulverização que eu mencionei antes, né? Então, quando o Fernando Collor ele eleito em 89, ainda se não tinha uma concomitância de eleições legislativas, né? As eleições legislativas iam vir só em 99. Então, você tem uma onda ali de políticos que querem surfar na onda colorida, né? Entram ali no PRN e tal. Ele elege aqui, acho que 40, acho que os números até são parecidos, 40 ou 50 deputados, senadores e tal. E é um partido que é um partido fictício, né? Assim que Collor sofre impeachment, esse partido se pulveriza, se espalha, tal. Os parlamentares estão aí por todo o espectro político partidário até hoje, inclusive. O PSL já dava sinais disso no momento da eleição, né? Como você mencionou, né? Uma bancada ali de muita gente de primeiro mandato, tal, um monte de gente que, enfim, uma coisa caiu meio de paraquedas ali na política nacional. Assim que começa o primeiro desgaste do governo Bolsonaro, esse partido já começa a rachar rapidamente, né? Então você já tem figuras de expressão, inclusive, abandonando o partido. Alexandre Frota é uma delas, né? Alexandre Frota ali já abandona o barco logo no começo. Você tem esse racha aí daquelas pessoas que seguem Luciano Bivar e aquelas que seguem Bolsonaro. O Bolsonaro já dá sinais de que quer criar aliança pelo Brasil e tal. Enfim, é um partido fictício, que retoma um pouco a tese que eu mencionava antes, né, de passagem. A direita brasileira tem muita dificuldade de criar um partido sólido, grande, que ocupe esse espaço do sistema partidário mais à direita e que dure por muito tempo. Esse é um espaço muito efêmero da política nacional, né? Mesmo o PSDB não conseguiu ocupar esse espaço por tanto tempo, até se a gente for pensar, e mesmo não se reafirmando tanto quanto um partido de direita, né? A literatura classifica por conta da votação dos parlamentares e tal, mas eles não se autoclassificam como direita, né? De certa forma, reproduzindo até essa tese da direita envergonhada, né? Então, só para dar esses pitacos, né, em relação ao Senado, em relação ao PSL, agora em relação ao PP. O PP, que inclusive foi recém-nomeado para progressistas, né, de uma maneira até irônica, eu acho, né, nessa estratégia que algumas siglas têm usado aí de rebranding, né, de mudar o seu nome e tal, isso foi claramente irônico, né, porque de progressistas eles não têm absolutamente nada, né, eles foram o partido que mais, é um dos partidos que mais mudou de rótulo desde a sua recriação em 79, né, então eles já foram PPB, PPR, PDS. PDS, PP e agora progressistas. Como estratégia aí de mudar de sigla o tempo todo para que as pessoas, inclusive, não consigam reconstruir essa história anterior deles, que é de estar ligado à Arena, né? De ser o sucedâneo da Arena. Tá? Então, essa estratégia, pelo que parece, deu certo. E as pessoas muitas vezes não conseguem associar essa história toda que o partido tem, né? Porque em 79, como eu mencionei, quando acontece quando é implementada a nova legislação partidária, né, que permite a criação de novos partidos de maneira um pouco mais flexível, ainda que só 5 ou 6 tenham surgido naquele primeiro momento, uma boa parte da Arena se mantém no PDS. O PDS que é esse PP de hoje em dia. Um PP que soube se transformar, mudando de sigla o tempo todo, para permanecer ali no jogo do poder e, de certa forma, enganando o eleitorado. Um partido que tem na sua cúpula figuras que até hoje foram ligadas ao regime militar, né? Paulo Maluf, né? As pessoas muitas vezes esquecem, né? Paulo Maluf é uma figura forte na política nacional ainda até hoje, e ele é do Progressistas, né? Ele é do PP, partido que abrigou Jair Bolsonaro, inclusive, por muito tempo, um dos partidos que talvez seja aquele que ele se filie para disputar as eleições do ano que vem, porque, lembrando, ele não tem nenhuma filiação partidária até o momento, ele ainda está em busca de um partido, ele tem que fazer isso o mais rápido possível, até, inclusive. Enfim, é um PP que foi se transformando, mudando de sigla, se mantendo ali no poder, com uma presença forte ainda de figuras ligadas à arena do regime militar, que, de certa forma, expressam, né, que o nome progressistas ali foi adotado de maneira irônica. Não sei se eu respondi tudo, assim, eu tentei tocar em todos os pontos aqui, né? Senado, PSL, PP, não sei se eu cheguei e consegui cobrir tudo. Mas eu queria insistir se faltou com algo, você. tento de novo, vamos lá. Não, vamos lá, mas eu quero insistir com você num ponto aqui, que é o seguinte: o partido que consegue meso-organizar a Câmara, porque a Câmara não está organizada. Sim, tá muito mas o partido que consegue dar algum tipo de sustentação ao bolsonarismo é o PP. Sim, isso eu concordo. Por que o PP? O que o PP tem que outros partidos não têm nesse momento? Você tem alguma tese para isso? Tem dinheiro, né? É um partido que tem um fundo ali considerável pela longevidade que eles têm até hoje, né? Então, é um partido que, quando chega numa eleição, consegue aproximar muitos quadros, lançar muitos quadros e assim fazer ainda bancadas, né? Por mais que não seja aquelas bancadas enormes, né? Tal como o PMDB teve em outro momento, ainda assim elege bancada. É um partido que tem expertise, né? Um partido que conhece a dinâmica de Brasília, muito mais que o Bolsonaro, inclusive.
Acho que até por isso que ele conta ali com o PP como o braço direito, né? O PP saca tanto essa dinâmica interna da Câmara, de você conhecer regimento interno, saber em que momento colocar em votação algo que você sabe que tem uma chance maior de ser aprovado do que em outro momento, é você refazer votação, né, algo que Eduardo Cunha fazia, né, antes, né, então, determinada matéria foi colocada em votação, não foi aprovada, você coloca em votação de novo, talvez no meio da madrugada, como uma emenda ou alguma coisa assim, um pequeno ajuste e tal, mas que no fundo é o mesmo projeto, sabendo que a correlação de forças naquele momento te beneficia. Isso é algo que o PP, saca muito mais que qualquer pessoa do PSL, né? Arthur Lira, acho que, de certa forma, reproduz um pouco disso de Eduardo Cunha, né? De sacar esses momentos e ter esse feeling, assim, da política, do que qualquer figura do PSL, que são totalmente novatos ali, muitas vezes. Então, acho que é isso, assim, acho que é muito essa questão de expertise, de estrutura. O PP também tem uma base social considerável, né? Tanto de filiados, que acho que, enfim, as pessoas muitas vezes nem param, mas o PP tem bastante filiado no Brasil, não está entre os maiores, né? Está com o PMDB, que tem não sei quantos milhões, aí tal, o PT e tal, mas o PP também tem muita gente filiada, tem muita base político local, né? Por exemplo, eu estou dando essa entrevista aqui para você de Santos, né? O PP é um dos partidos mais fortes aqui de Santos, né? Ele tem, acho que, 2 ou 3 vereadores, uma bancada de 21. Uma dessas pessoas era para ser candidata a prefeita na última eleição, acabou não sendo tal, mas é uma figura forte na política nacional, até na política local, inclusive até hoje. Enfim, isso se reproduz em vários estados, em várias cidades, né? O PP tem base local ainda. Então, o bolsonarismo conta com isso, né? Porque ele não tem um partido dele para se organizar, ele não tem uma aliança pelo Brasil que não vingou, ele precisa se ancorar em alguns partidos que conseguem fazer isso. E o PP é um dos principais deles, né? O DEM também cumpre esse papel, né? Acho que o DEM também, de certa forma, cumpre esse papel. E o DEM, inclusive, um partido também que faltam estudos, mas que tem um ou outro estudo bem legal. Um deles é o do Ricardo Ribeiro, que foi doutorando na mesma época que eu, que mostrava que o DEM, de certa forma, precisava estar atrelado ao poder para conseguir manter o espaço que ele tinha na política nacional. Então, nos momentos que o DEM passa por oposição, ele começa a cair em tamanho de bancada, deputados eleitos e tal, não sei o quê. Quando o Michel Temer volta, o PP volta com um pouco mais de força e começa a eleger mais gente, ele volta cada vez mais a ter capilaridade nacional e ganhar força. Tanto que elegeu muito prefeito, né? Você pega a eleição de 2020 agora, é um dos partidos, salvo engano, que mais cresceu na quantidade de prefeitos eleitos. Então, é um partido que precisa estar atrelado ao poder. É um partido que necessita, de certa forma, desse fisiologismo, desse coronelismo da política brasileira para continuar existindo com alguma coisa. Você está se referindo agora ao PP ou ao PP, ao DEM? Desculpa. Mas acho que se aplica, de certa forma, ao DEM também. Mas estou me falando mais do PP aqui. Sabe? Mas eu tenho a impressão, e eu não sei se eu consigo sustentá-la, tá? De que PP e DEM são bastante diferentes. De que há uma solidez no DEM que não existe no PP. A impressão que eu tenho é que o PP... E por que são importantes para quem está nos ouvindo? São importantes porque o PP e o DEM são juntos a Arena, né? A Arena, quando a gente está falando de quem continuou no partido de base do regime militar, em 1984, 85, tem a divisão que o PFL, a Frente Liberal, se descola e se junta ao grupo do Tancredo Neves, enquanto existe o PDS, que mantém a candidatura do Paulo Maluf. Então, nesse descolamento aí, a turma que vai para o Tancredo é a turma que hoje está no DEM. A turma que continua com o Maluf é a turma que hoje está no Progressistas, no PP, do Arthur Lira e tudo mais. Eu tenho a impressão de que o tamanho das lideranças, a relevância das lideranças, até nacionalmente, do DEM, é tradicionalmente maior e mais sólido até, e talvez até, de certa forma, menos fisiológico quando a gente fala da pequena fisiologia, né? Daquela coisa do desespero para um dinheiro para fazer uma praça. O DEM não joga esse jogo, ele não jogou esse jogo durante a Nova República, né? Eu concordo, Pedro. Acho que se a gente fosse... Levando em conta essa história, né, o PFL são aqueles que abandonam o barco quando o barco está nas vésperas de afundar, né? E aqueles que ficam no PP, no PDS, são aqueles que são as viúvas da ditadura até hoje em dia, assim, de certa forma, né? E isso expressa até na segurança. É muito doido, assim. Esse é um tipo de feeling que você acaba tendo muitas vezes, circulando mesmo pela Câmara, pelo Senado, né? A faixa etária daqueles que assessoram parlamentares do PP, ela é muito elevada, inclusive, né? Você via ali que tinha um resquício até de ditadura ali, que você percebia pela faixa etária daquelas pessoas que estão assessorando os parlamentares do PP.
Enquanto que no PFL, acho que justamente por ter abandonado o barco naquele momento, ainda que seja às vésperas, né, da restauração da redemocratização e tal, isso acabou gerando, acho assim, é mais de feeling também. Eu acho que isso gera uma identidade ideológica no partido que acaba ficando um pouco mais clara do que em comparação ao PP, e que, de certa forma, permanece até hoje, né? Acho que eles assumem essa questão liberal naquele momento. Isso ficou como uma raiz, assim, muito por conta das suas figuras de frente, né? Então, um ACM, por exemplo, que deixa isso com o Marco ACM Maciel. Neto hoje em dia, Marco Maciel e tal, o Rodrigo Maia também, eu concordo, assim, Pedro. Eu acho que, enquanto que o PFL, atual DEM, acaba tendo, assim, tanto que isso acho que até ajuda a gente a levar em conta, né? O PFL muda de rótulo, passando para democratas, muito antes do PP mudar de rótulo para progressistas, né? Então, tem uma questão ali, uma sacada mais rápida de como se move a política nacional a partir de determinado momento, né? Você mudar a sua sigla e adotar um nome que não tem ali a palavra partido, né? Justamente para se contrapor a esse rechaço que uma parte da população brasileira tem em relação aos partidos políticos. É você criar um logotipo ali que seja um pouco mais atrativo e que não seja mais tão atrelado pela, enfim, um logotipo meio arcaico ali de certa forma, sabe? Então acho que a própria mudança de nome do PFL para o DEM ter vindo antes, eu acho que talvez reforce um pouco isso que você está colocando, assim, sabe? Eu acho que o PFL acaba se modernizando de certa forma, mas ainda assim mantendo a raiz identitária que conseguiu construir por ter rompido com o PDS, com a ditadura, antes do PP, que na prática nunca rompeu, né? São o que eu mencionei, né? Viúvas da ditadura, de certa forma, né? Mas vamos falar um pouco da nova direita, a direita que se forma ao longo da nova república. A gente não falou, a gente não falou muito ainda do Republicanos. E o Republicanos é um partido interessante, né, Rafael? Porque cara, a impressão que eu tenho é que ao longo da nova república nasceram dois cortes novos da sociedade brasileira. Um é uma turma que, até os anos 80, era uma turma pobre no sentido de que tinha que batalhar pelo jantar todo dia. E que, de alguma forma, ao longo dos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, ascendeu a classe média. Não é classe média alta, evidentemente, eu estou falando de uma gente que vive, de brasileiros que vivem nas periferias urbanas, raladores, trabalhadores, sim, mas uma gente que não precisa mais caçar a cada dia o jantar. Já está num nível social que é diferente. E muitas dessas pessoas são evangélicas. O Republicanos é um partido que representa esse pessoal, ou que busca representar esse pessoal de alguma forma. O outro Brasil que nasceu na Nova República é o Brasil agro, é o Brasil sertanejo. O Centro-Oeste, eu tenho às vezes a impressão que o Centro-Oeste está se desoligarquizando, que é uma coisa que eu não vejo acontecendo no Nordeste. O que eu quero dizer com isso é existe a ascensão de uma classe média alta, existem novos ricos, existe uma classe média baixa nova, você tem um enriquecimento tal da região que existe uma sofisticação daquela sociedade que está acontecendo e é muito diferente do Brasil litorâneo. É muito diferente das antigas de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, dos outros polos mais tradicionais de um Brasil mais rico, né? Isso eu não vejo representado particularmente no Congresso Nacional por um partido. Eu não vejo um partido agro. Mas existe um partido que tenta ser um partido evangélico. Eu não sei se você compartilha dessa leitura que eu faço, dessa transformação social que aconteceu no Brasil na Nova República. Mas eu tenho curiosidade de entender o que é a sua opinião, de o que é que o Republicanos se ele consegue fazer essa representatividade, se ele consegue ser representativo de alguma forma desse Brasil evangélico, e o que faz ele ser, por ser novo, um partido diferente dos partidos da direita mais antigos? Então, vamos lá.
se eu fosse definir o Republicanos, acho que em poucas palavras, eu diria que ele é o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, o partido foi criado Justo. e foi articulado com essa intenção, né? Então, se você pega... Embora no comando do Republicanos existam pessoas de várias denominações e não só da Universal, né? Isso no PSC, eu diria, não no Republicanos. Eu lembro de ter um estudo, a gente tem alguns pesquisadores que estão se dedicando a entender tanto o comportamento eleitoral dos evangélicos quanto a estrutura desses partidos. E são pessoas que eu mesmo tomo como referência, assim, quando quero entender melhor algumas coisas, vou atrás deles, né? Então, estou citando principalmente aqui o Vinícius do Vale, que tem um livro muito bom sobre comportamento eleitoral evangélico, e a Jaqueline Moraes Teixeira, que é antropóloga, e tem um estudo muito legal sobre relações de gênero dentro das igrejas neopentecostais, sobretudo a Igreja Universal, né? O Vinícius tem um artigo onde ele compara a cúpula diretiva do PSC e do Republicanos. Na época ainda era PRB, se não me engano. O PSC, na sua cúpula diretiva, tinha figuras ali da Assembleia de Deus, Igreja Ortodoxa Siriana, enfim, eram várias denominações. Você pegava a cúpula do PRB naquele momento, eram todos, ou bispos essenciais da Igreja Universal do Reino de Deus. Não sei como está isso a composição agora, mas naquele momento que ele faz a pesquisa e compara as duas, era explicitamente isso. Isso parte de uma avaliação em determinado momento do Edir Macedo e da cúpula da Igreja Universal, de que eles precisavam ter novos tipos de atuação na sociedade brasileira se eles quisessem implementar o projeto de sociedade que eles querem. Então, isso passava por ter uma atuação mais presente nos meios de comunicação, né? Então, acho que a Record é a expressão maior disso, e também uma atuação política mais clara para levar adiante a agenda deles. E fazendo isso, sem deixar isso explícito para o eleitorado. Porque se você vê republicanos, as pessoas não têm a menor ideia, né, que é um partido evangélico, né, um partido que foi organizado por uma igreja na prática. As pessoas não têm ideia. Quanto que o PSC, você vê, social cristão, né? Então, o nome está ali expresso até, né? Eles não tentam escamotear isso, né? A estratégia dos republicanos, não, né? É justamente ocultar isso para que a população não saiba que é um partido que vai levar adiante essa agenda da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse artigo é muito legal, eu não lembro qual que é o nome, mas depois até posso procurar, Pedro, te mando assim, esse artigo que o Vinícius fez. Eu lembro que eu usei como referência para alguma palestra que eu dei, acho que ano passado, retrasado, eu acho, e é bem bacana. Então, e se você pega a bancada evangélica, né, que é uma dessas bancadas temáticas que a gente tem no Congresso, isso também, de certa forma, expressa essa composição de forças da cúpula do partido. Então, o PSC tinha ali seus integrantes da bancada evangélica, mas um pouco mais plurais, assim, não era todo mundo da Igreja Universal, era muita gente da Assembleia de Deus e tal. Quanto que a Igreja, os republicanos, não, assim, quase a totalidade, se não me engano, os integrantes da bancada evangélica tinham filiação ao PRB, eram da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, assim, é um recorte que foi cada vez mais ganhando força na política nacional, mas que a gente já apontava que ia acontecer em algum momento. Assim. Tem alguns artigos muito legais do Flávio Perucci, que foi professor da USP do Departamento de Sociologia, ele faleceu acho que faz uns 5, 10 anos, se eu não me engano, e ele apontava nas pesquisas de campo que ele fazia pesquisa qualitativa, né? Não fazia pesquisa quantitativa, ele fazia pesquisa quali, entrevistando gente ali na zona leste de São Paulo. E ele já começa a dar alguns sinais, isso é muito legal, assim, começo dos anos 80, de que o recorte religioso, para ele, ia começar, pouco a pouco, ter força na política nacional. Aí, isso, décadas depois, eu fui escrever um artigo com uma coletânea de um livro, onde a gente analisou o perfil da classe política brasileira, né, sobretudo da Câmara. E a gente mostrava que tinha um descompasso na velocidade que a proporção de evangélicos aumentava no Brasil e aumentava na Câmara. Então, se na população brasileira o crescimento já era muito rápido, na Câmara isso ainda não estava se dando na mesma velocidade, mas a gente apontava que ia começar a acontecer e que estava já dando sinais. Isso acaba acontecendo de fato. Né? Você pega a bancada evangélica hoje, ela é muito forte. E por que isso? Expressão de partidos tal como PSC e PRB, que foram dando guarida a candidatos que são ligados a essas denominações religiosas neopentecostais, sobretudo. Então, não sei se eu respondi bem, eu tentei dar uma pincelada aqui no que a literatura toda aponta. E, você acha que eles... são mais partidos que faltam estudo, inclusive, assim, né? Mais uma vez, voltando à questão do financiamento científico brasileiro. Falta muito estudo ainda sobre esses partidos. A gente fez aqui a gente passou um arco pelas principais siglas conservadoras, eu não devia usar o termo conservadoras, de direita do Brasil. Acho que é mais preciso, porque
Porque tem até conservadorismo, mas não só, né? Nesse arco exato. todo. A tendência aparente, tudo que nós temos ouvido do Senado, é que a cláusula de barreira vai ficar de pé e que não vai ter coligação. Ou seja, na eleição do ano que vem, vai haver uma diminuição do número de partidos políticos no Brasil. Você acha que isso vai trazer impacto para esse sistema partidário que você acompanha? Que tipo de impacto? Eu acho que eu concordo com você, eu acho que a cláusula vai se manter, eu acho. Eu acho que a gente vai continuar com o processo de diminuição na quantidade de siglas que a gente tem. Eu tenho dúvidas sobre qual o tamanho dessa diminuição, porque a gente teve algumas incorporações depois da última eleição, né? Você teve, por exemplo, acho que o PHS foi incorporado pelo Podemos, você teve alguns partidinhos que já começaram a desaparecer. Eu tenho a expectativa que isso continue agora em curso, né? Eu acho que alguns partidos aí, a depender das figuras de frente desse partido e do comportamento que elas vão ter se lançando como candidatos a cargos majoritários, né? Se você lança como cargo majoritário, você tem mais chance de eleger pessoas para os cargos legislativos, então, consequentemente, você vai ter mais chance de superar a cláusula de barreira, né? Então, eu acho que algumas desses pequenos partidos vão também ser incorporados, mas eu tenho dúvidas sobre qual o tamanho que isso vai ser ainda, né? Eu acho que é bom que isso aconteça, porque torna o sistema um pouco mais inteligível do ponto de vista do eleitor, né? Ele não tendo que lidar com uma sopa de letrinhas, fica um pouco mais fácil para ele saber o que ali, né? Dentro do sistema partidário. Um pouco mais fácil. Não quer dizer que facilita para caramba, mas fica um pouco mais fácil. Eu acho que esse processo vai continuar, eu não sei a velocidade que ele vai acontecer, e eu também não sei, e aí por isso a minha dúvida sobre aquilo que você perguntou lá no começo, né, sobre esse processo de fusão, por exemplo, entre PSL e DEM. Né? Eu não sei se esses partidos teriam interesse de se fundir, sendo dois partidos já grandes e que vão ter grandes repasses de fundo partidário, fundo eleitoral, se eles podem se manter com o mesmo tamanho que eles têm e incorporar esses pequenos partidos e manter uma certa força no sistema. E quando eles dois forem incorporados, um ao outro, os dois se fundirem, alguém vai perder força ali dentro, né? Tanto que as resistências são sempre maiores no nível local, né? Essas fusões muitas vezes não vão para frente, porque, ok, a cúpula pode até chegar a um acordo ali, falar, não, a gente vai se fundir e tal, isso aqui. Só que aí você chega em determinado estado, onde tem duas figuras fortes, uma em cada partido, e as duas vão ser candidatas a governador de estado, e aí o que vai acontecer? Eles vão tentar fazer de tudo para barrar, né? Os parlamentares, os políticos muitas vezes têm representantes do Diretório Nacional, eles vão tentar barrar esse processo de alguma forma, tá? Então por isso que a coisa muitas vezes não anda. Então, por isso, assim, eu ainda tenho dúvidas em relação a essas fusões de partidos grandes, porque eu acho que talvez aconteçam mais algumas fusões de pequenos partidos por parte desses, mas sem saber do tamanho que isso vai acontecer. Sabe, assim, é um momento de reconfiguração do sistema partidário, né? Tá todo meio que na expectativa para ver o que vai acontecer, né? Tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita, inclusive, diga-se de passagem, né? Essa discussão que a gente mencionou de passagem sobre PSB e PCdoB, por exemplo, sabe? Porque, para além disso tudo, assim, né? Para além disso tudo que a gente mencionou, a gente tem falado muito das direitas aqui, né? Mas tem alguns outros partidos que têm começado a despontar, que não necessariamente ocupam o espaço da direita, né? Que procuram ali ocupar o espaço do centro e começam a crescer, como é o caso do PSD, por exemplo, do Kassab. O PSD tenta ocupar um espaço que foi do PMDB em outro momento. E ele tem tido um certo crescimento, e eu não sei se esse crescimento não vai continuar nesse momento agora, sabe? Eu acho que talvez o PSD é um partido que vai continuar nessa toada de crescimento e tal. Então, não sei se para um parlamentar ou para um partido pequeno, o que vai valer mais a pena, né? Ser incorporado por um PSL, talvez com o Bolsonaro perdendo a eleição no ano que vem, né? Sabendo que eles poderiam ter força num governo como esse, ou então um PSD, onde seja quem ganhar a eleição do ano que vem, eles vão poder ganhar espaço de poder, tal como o PMDB fazia anteriormente. Sabe? Então, enfim, a gente não falou aqui muito de centro, né? Tal, a gente começa na direita, nas direitas, centro-direitas e tal, mas tem coisas acontecendo nos outros espaços do espectro político partidário que acabam impactando também na direita. Pois é, e o Kassab, só de ele ter escolhido o PSD como nome do partido dele já diz muito sobre as ambições dele, né? Total. E a ideia ali era incorporar, era criar um PL também, queria incorporar, né? O PMDB percebeu rapidamente que era uma movimentação para esvaziar o poder que eles tinham, né? Então, eles conseguem barrar aquela criação do outro PL que ele queria fazer para rapidamente incorporar no PSD
e tornar o PSD um partido ainda maior anos atrás, né? Mas é o processo que está acontecendo agora, né? O PMDB não tem força mais para barrar esse processo. Né? Você acha que o PMDB não tem mais força para barrar o processo? Eu acho que não. Eu acho que o PSD meio que vem para ficar, assim, ocupar um espaço. O PMDB vem perdendo muita força. Né? Ainda tem muito prefeito eleito, né? O partido que mais elege prefeito e tal, mas o tamanho da bancada já dá sinais ali de que, enfim, está em queda desde os anos 90, né? E agora chegou num patamar de que eu acho difícil ser revertido. Acho, né? Aí é uma questão de hipótese, né? Tudo pode acontecer na política brasileira. Mas eu acho que o PSD vem para ocupar esse espaço. Rafael, deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente encerrar aqui a conversa. Uhum. Voltando à questão dessa habilidade de controle do Congresso a partir de políticos particularmente hábeis, você estava descrevendo o Eduardo Cunha. Não foi exatamente isso que aconteceu em 1992, mas você tinha partidos muito mais sólidos e homogêneos em 1992 do que você tem hoje. Por que eu estou falando do Eduardo Cunha e por que eu estou falando de 1992? Estou falando de impeachment. Em grande parte, uma das principais dificuldades de se produzir um impeachment de Jair Bolsonaro, embora o número de crimes de responsabilidade que ele tenha cometido extrapolem muito qualquer coisa que Collor e Dilma tenham cometido, extrapola muito mesmo, né? Não existe uma força de organização do Congresso Nacional, né? Da Câmara dos Deputados em particular. Isso não existe mais, né? Acho que tem outro ponto também, né? E falando aqui do sistema partidário, né? A gente tinha menos partidos naquele momento, né? Você não tinha que barganhar... em 92. Em 92, né? Você tinha muito menos partido representado na Câmara dos Deputados, né? Que é onde dá início esse processo. Você pega hoje, a pulverização de siglas é muito maior, né? O poder dentro do legislativo está muito mais pulverizado do que era naquele momento. Então, naquele momento, você tendo menos partidos, você tem menos lideranças partidárias, obviamente, então o consenso era mais fácil, né? Você tem menos pessoas para negociar, então é mais fácil chegar a um consenso. Você tem mais pessoas para negociar, o consenso é mais difícil, né? E eu concordo totalmente com o que você coloca, né? Acho que motivos para impeachment não faltam, assim, né? Mas impeachment é sempre um processo político, né? A gente lembrou disso mais uma vez no impeachment da Dilma e a gente tem que reforçar isso mais uma vez, né? O impeachment é um processo político, não é um processo necessariamente jurídico. Ele tem que ter alguma base jurídica, seja ela concreta ou não, mas um processo político, né? Então você precisa de alguns fatores políticos para que ele vá adiante. Movimentações sociais, né? Manifestações que pressionem o Congresso, que pressionem os parlamentares para se posicionarem em relação a isso. Você precisa ter apoio internacional, de certa forma, né? Você precisa ter, enfim, setores da imprensa hegemônica também apoiando esse processo e deixando claro que há crimes sendo cometidos naquele momento. Você precisa de uma série de fatores para que o impeachment avance. E a gente não tem todos eles, né? E um deles que você mencionou, né? Que haja consenso dentro do legislativo. Um consenso que é muito mais difícil quando você tem um legislativo muito mais pulverizado, com muito mais partidos representados. E, enfim, o legislativo é uma bagunça, né? Se a gente for pensar no momento atual, né? O Bolsonaro, desde o seu primeiro momento, não conseguiu organizar uma base de apoio, né? Ele disse naquele início que ia governar por meio das bancadas temáticas, mas a estrutura do Congresso não funciona assim, né? A gente já tinha apontado isso lá no começo, né? O Congresso funciona em cima de estruturas partidárias, né? Bancadas temáticas cumprem o seu papel, obviamente, mas são os partidos que distribuem o poder dentro das comissões e também das comissões parlamentares de inquérito, também no processo de impeachment, de certa forma. Então, ele não consegue, desde aquele momento, organizar uma base de apoio, né? Enfim, de certa forma, por conta dessa pulverização de siglas, a mesma pulverização de siglas que agora o favorece, não permitindo que o processo de impeachment seja levado adiante. Enfim, dá para ter pano para manga em cima disso, né? Rafael, muito obrigado pela entrevista. Imagino, prazer. Eu que agradeço pelo convite. E foi um prazer mesmo. Assim, acompanho o trabalho de vocês, acompanho o seu trabalho, Pedro, há muito tempo. Me sinto honrado de contribuir com o debate de alguma forma aqui por meio do canal. Gentil, muito obrigado.